Salve, salve, senhoras e senhores. O mundo tá acabando, mas a filosofia não pede licença. Da última vez a gente falou que a notícia das nossas mortes tinha sido exagerada. Eu acho que a gente pode falar exatamente a mesma coisa agora, porque a gente passou 4 meses sem gravar novo episódio. Espero que pro próximo episódio a gente não demore tanto, né? Em contrapartida, se você for no Cine Sofia lá no nosso Facebook, você vai encontrar mais ou menos umas 10, 12 horas de conteúdo que a gente tem produzido através das nossas lives. Isso não quer dizer que a gente deixou de apresentar conteúdo dentro do nosso canal. Tá lá. Falando no assunto da situação que o país passa, hoje a gente vai falar sobre corrupção. O que é a corrupção, como ela se manifesta nas suas diferentes formas e qual o exemplo melhor para falar de corrupção do que o nosso próprio país, Brasil, onde infelizmente a corrupção foi institucionalizada. Em alguns momentos até a gente entra naquela coisa, mas se tu não é corrupto, tu é o bobo da história. Como sempre, a gente vai ter aqui no nosso episódio de hoje apresentar uma perspectiva um pouco mais aprofundada sobre o assunto, porque o assunto é complexo. Então a gente vai fazer assim, um breve resumo de como a corrupção é entendida no Brasil, qual é o seu real efeito e pensarmos em estratégias e formas para tentar, quem sabe um dia, talvez lá no futuro distante, resolver, melhorar essa situação, beleza? Solta a vinheta. Você aí de casa conhece a lei de Gerson? Quem é Gerson? Quem foi Gerson? Para quem tem 30 e tantos anos ou 40 e todos, lembra de um jogador de futebol que fez uma vez um comercial de uma marca de cigarros, onde ele dizia o seguinte bordão: leve vantagem em tudo. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Infelizmente, essa pequena frase acabou se calcificando na mente do brasileiro. E infelizmente nos últimos 20, 30, 40 anos, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, acabou incorporando isso. Leve vantagem em tudo. E o que é legal desse comercial é que ele tem tudo o que representa o Brasil. É um jogador de futebol, praticante de esporte, fazendo um comercial de cigarro que destrói o pulmão da pessoa e falando em bordão, né, que dá a entender que você tem que ser corrupto. Né? É um jogador de futebol, malandro, fumante que te ensina a ser corrupto. É uma pérola que só é possível no Brasil. Infelizmente, hoje em dia, isso acabou sendo muito difundido e as gerações atuais que nunca viram o tal do Gerson, nunca viram o tal do comercial, ainda replicam o mesmo comportamento. E talvez algumas pessoas até comentem na tal de lei de Gerson sem nem saber de onde ela veio. A lei de Gerson, que o Geraldo acabou de citar, ela acabou virando um bordão popular. Por quê? Porque ele representa bastante da mentalidade do povo brasileiro. Aqui no nosso episódio de hoje, a gente vai tentar desmistificar um pouco isso. Porque uma das principais correntes de pensamento que tenta justificar ou explicar a corrupção no nosso país, ela se pauta no seguinte ponto, de que de alguma forma a gente, né, o povo brasileiro, tem uma espécie de gene corruptivo, ou que isso está presente na nossa herança, que isso está presente no nosso modo de colonização. E bem, esse é apenas um jeito de entender a corrupção, e esse modo de entender a corrupção ele começa a ser pesquisado mais ou menos nos anos de 1950. Por volta dessa época é quando no Brasil começam a aparecer os primeiros estudos, principalmente no campo sociológico, referente ao que vai ser compreendido como o fenômeno de corrupção. E aqui a gente pode abrir também um parênteses, né? Quando a gente fala desses estudos do começo dos anos 50 sobre corrupção, a gente está falando de pesquisadores, ou seja, ciência, tentando entender o que seria um conceito de corrupção. Aliás, é uma pergunta boa. Você já se perguntou, de fato, o que é corrupção? Muitas pessoas vão só jogar essa culpa no colo dos políticos. E claro, devem ser culpados, porque a gente vota neles, para eles são nossos funcionários, eles deveriam fazer um bom trabalho. Mas e as tais das pequenas corrupções? E as corrupções que a gente comete todos os dias? Eu fui 2 vezes no correio essa semana, cada uma das 2 vezes eu passei meia hora na fila. E meia hora na fila, nas 2 vezes, uma pessoa tentou furar minha fila. Na minha cara, assim, passando, saca? E aí, tipo, você olha meio estranho, você fica meio constrangido de falar, né, mano? Sabe? É claro que a gente não quer aqui comparar, dizer, então tudo é corrupção. Não. Mas, cara, tipo, é um desvio de comportamento complicado de ser entendido, não é verdade? Alguns são as pequenas malandragens, ou como dizia o pessoal do Hermes Renato, a cultura quilingue. Um povo é identificado por sua cultura, seus costumes e suas pilantragens. Com essa frase, o filósofo Hans Ernesto já definia para sempre a fórmula do brasileiro. Em um país que sobrevive à base de pequenos golpinhos, existe uma herança cultural que é passada de pai para filho, de filho para neto, de neto para tataraneto e também para os sobrinhos. Pilantragem? Estelionato? Ou apenas uma inocente carraspana? A cultura quilingue é o que veremos agora no documento Trololó. Quem aí se interessou, eu
digo que vá atrás e veja esse episódio do Hermes Renato que fala sobre a cultura killing, que é a cultura de aplicar pequenos golpes, de passar um ou outro para trás. A gente vê, inclusive, pessoas que se especializam em aplicar golpes. Eu já vi vários documentários, programas que comentam sobre isso, de pessoas que com uma boa lábia conseguem fazer a pessoa comprar uma tablet da Apple e etc. Quando na realidade a pessoa está vendendo um pedaço de azulejo para outra pessoa. Mas tudo na boa conversa, na malandragem, a pessoa consegue passar esses pequenos golpes. Cultura que linda. A gente vê, por exemplo, na série Better Call Saul. O Saul Goodman da série, né, em título, ou do próprio Breaking Bad, ele aparece lá também, apareceu lá originalmente. Ele é um grande killing. Ele é o rei do killing. Ele é o rei do killing. Ele é o rei do killing. Boa, cara, fantástico. Então, voltando, eu separei aqui a pautinha, né? O que a gente tem? A partir dos anos 50 no Brasil. Claro, a gente está falando também de corrupção brasileira, né? A gente não é impossível em um vídeo curto fazer uma apresentação do que é corrupção no mundo. Porque cada lugar do mundo vai ter também características muito próprias desse fenômeno social que é a corrupção. Está ligado diretamente com a história e com a cultura do país. O povo, é. Uhum. Então, nos anos 50, os primeiros estudos que aparecem, repito, né, no campo da sociologia, a filosofia fica meio de fora nesse momento. Aliás, fica de fora em todo esse momento. A filosofia nunca se dedicou a isso no Brasil, de modo sistemático. É uma teoria social da ciência política, fazendo estudos comparativos entre nós brasileiros e outros povos, outras instituições. Ou seja, abre mão de pensar uma teoria conceitual do que vem a ser corrupção de fato, para no lugar disso começar a fazer estudos comparativos do tipo Brasil e Itália, quem é mais corrupto? Brasil e Dinamarca, Brasil e Estados Unidos, saca? Tipo, vamos tentar entender. O campo institucional é dizer, as instituições brasileiras, elas são mais fáceis de serem corrompidas que as italianas, as instituições brasileiras são mais fáceis de serem corrompidas que as norte-americanas, e aí para isso você tem que analisar as instituições, como é que funciona a escola pública desse país, como é que funciona a saúde pública desse país, como é que funciona a polícia desse país, ver como é que é a forma de funcionamento, quais são as leis, quais são o aparato de funcionamento dessas instituições e comparar. Bom, aqui parece que é mais fácil de corromper do que lá. É o que você tem no começo. Eu acho que dá pra gente levar em consideração também o próprio inconsciente coletivo daquele povo, porque um povo que está sob efeito de intempéries, como nós aqui, brasileiros, como nós latino-americanos estamos, e efeito de influência de outros países, de Europa ou Estados Unidos, que seja, com certeza vai ter uma maneira de pensar completamente diferente de um país pequenininho assim, lá no meio da Europa, com certeza. E também, por exemplo, a corrupção dentro das eleições, como se organizam os sistemas políticos e o sistema para escolher os seus governantes. Cada país tem uma maneira diferente, por exemplo, o nosso abre um grande campo para a corrupção por conta dessa infinita quantidade de partidos que a gente tem, desse circo que acaba virando, né, de 2 em 2 anos o país por conta das eleições. O país para e a corrupção tem um campo fértil aí pra agir, né? O principal teórico desse começo aí dos anos 50, né, é um sociólogo chamado Faoro, e a tese dele é a tese de que a nossa corrupção é devido a um fenômeno chamado patrimonialismo. Ou seja, é a ideia de que não há uma separação clara entre o espaço público e o espaço privado, e onde o Estado abusa da esfera pública em busca de benefícios. Então, a ideia do Faoro, que é uma ideia muito, muito comum hoje em dia, inclusive, né, uma ideia antiga e ainda atual, de que o foco da corrupção é o Estado. E se você tira o Estado da jogada, o mercado financeiro se organiza. É uma tese meio estranha, porque se você pegar, por exemplo, um fenômeno de corrupção brasileiro bem famoso dos últimos tempos, que é a Lava Jato, você vai lembrar que de um lado você tem partidos políticos, né, e também políticos que se corromperam, porque do outro lado você tem uma empresa jorrando dinheiro para esses caras. Se você tem um cara que foi corrompido, tem que ter um cara que é corruptor, que no caso, né, são as empresas. Pra gente exemplificar e trazer pro campo do cinema, que é a nossa área também, tem uma fala muito interessante no filme A Herança de Mr. Deeds, esse mesmo, do Adam Sandler, no final ali, quando ele tem que conversar com aquela junta de sócios ali da empresa, o vilão do filme fala uma frase muito interessante, ele diz, vá em frente, quero ver você fazer essas pessoas deixarem de gostar de dinheiro. E isso, infelizmente, talvez não mude tão cedo. A gente pergunta, quem aí não gosta de dinheiro? Quem aí não precisa de dinheiro? Pelo amor de Deus, né? Eu pago minhas contas não é com abraço, não. Quando vem o cara lá em casa cobrar a conta de água e luz e aluguel, eu não dou um abraço e um beijo e vai embora, né? É, exato. A gente procura ser bem aberto nesse sentido e bem verdadeiro, cuidando realmente para não ter nenhum tipo de hipocrisia, porque uma coisa é tu falar, não, eu não sou corrupto, eu não vou ser corrupto, sendo que não apareceu ninguém ainda com uma mala com 2 milhões de reais e largou na tua mão e disse, ó, não tem como alguém identificar que tu vai ficar com esse dinheiro. Aí sim a gente é colocado em teste para ver se a gente é corrupto ou não. Claro que é só um exemplo, né? Eu não tô condenando ninguém,
ninguém, não digo que eu cometeria ou não esse erro, mas existem outros tipos de corrupção que a pessoa é colocada em xeque. E aí, nessa situação, tu seria ou não corrupto? Um outro jeito de você encarar a corrupção é como um problema moral de fato, né? Não entenda a gente errado, não é falar sobre moral no sentido de que você tem que ser moralista, exato. Tipo, dizer faça isso, faça aquilo. Moral no campo filosófico é uma espécie de investigação sobre os sentimentos que você tem quando toma determinada atitude, né? Me senti bem ou me senti mal? Fiquei satisfeito ou não fiquei? Aquilo me causou boas sensações ou não causou? Se você no momento em que você fosse colocado à prova, você se sentisse bem, pegar aquela grana pra resolver um problema seu, olha, tem que investigar melhor isso aí, né? A gente pode até deixar um card aqui fazendo um link com o nosso episódio da Marvel e o determinismo, que fala mais ou menos sobre esse assunto também. Nosso próximo teórico é um famosão tal, Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, que muita gente odeia, a gente sabe. O Sérgio Buarque, ele fala que o problema não é um patrimonialismo, assim, tipo, o problema não é o Estado. O problema é que o Brasil tem uma história de culto à personalidade. E aqui talvez a gente tenha se aproximado mais do problema real. Hoje em dia, a sociedade é dividida em aqueles que amam o Bolsonaro, odeiam o Bolsonaro. Amam o Lula, odeiam o Lula. E a gente esquece nas eleições de 2018, por exemplo, a gente teve mais de 10 candidatos à presidência. As escolhas políticas não se resumem àqueles que você ama ou odeia. É bem mais amplo do que isso. E aí, uma citação que a gente separou de um livro do Sérgio Buarque de Holanda é a seguinte: não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, formados por uma organização patriarcal da sociedade, compreender a distinção fundamental entre público e privado. Assim, eles se caracterizam justamente pelo que separa o funcionamento patrimonial por burocrata, conforme a definição do sociólogo alemão Max Weber. Para o funcionário patrimonial, a própria gestão pública apresenta-se como assunto do seu interesse particular. As funções, os empregos, os benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro estado burocrático, em que prevalecem a especialização das funções e o esforço para que se assegurem garantias jurídicas ao cidadão. Vamos resumir isso da seguinte maneira: o que o Sérgio Buarque está falando é: o Estado personalista é aquele que identifica no líder do Estado o Estado. Um Estado burocrático bom é aquele onde você, independente de quem entra e saia do governo, você sabe, as coisas funcionam assim. Daqui a 10 anos vai mudar o presidente, mas as coisas continuarão assim. Daqui a 30 anos mudarão todos os políticos, mas as coisas continuarão assim. Fazendo um pequeno parênteses, por isso que a gente sempre estimula aqui no Cine Sofia o questionamento e o raciocínio. As pessoas tirarem suas próprias conclusões, fazerem análises do que está sendo passado, inclusive das coisas que a gente comenta aqui, para evitar essas idolatrias que acabaram levando a nossa sociedade para onde estamos no atual momento. Seja o seu youtuber favorito, seja o seu político de estimação, seja um ator ou um jogador de futebol que vocês aí gostem, lembre-se que são seres humanos, podem cometer erros, que podem falar muita merda, tem que estar sempre de olho para questionar mesmo as pessoas que a gente mais simpatiza. É uma cultura estranhíssima, assim, que o mesmo comportamento que o brasileiro tem com o influenciador digital, ele joga pro político. A mulher tira uma foto fit, de biquíni, e fazendo um comentário lá pagando de feminista, vira a fada sensata. O cara lá faz alguma coisa toda desconstruída lá, pagando de feminista, né, que nem o pessoal chama, e vira o desconstruído, tá, mano? E o que a gente vê são os dois extremos novamente. Ou são pessoas que usam os mais bizarros argumentos para justificar os erros de figuras públicas, ou a famosa cultura do cancelamento. Por coisas que as pessoas postaram no Twitter há 10 anos atrás, os caras vão lá e cancelam simplesmente a pessoa perde contratos, perde um monte de coisa. Eu acho que a gente consegue encontrar um equilíbrio nisso aí, porque os dois lados estão errados. Lembrar que a gente pode se modificar, uma coisa que a gente postou na internet há 10 anos atrás, com certeza talvez não faça mais parte da nossa personalidade, tá apto e tá de olho para cobrar essas pessoas que falam, né, falam merda e falam coisas aí que estão erradas. Né? E a receita para isso o Jerônimo falou no começo. Qual que é a receita para você evitar esse culto à personalidade, tanto política quanto na internet, ou o ódio à personalidade, tanto na política quanto na internet? Cara, a receita o Jerônimo já deu. Questiona, pensa, pelo amor de Deus, velho. Para pra pensar um minuto. Não deixem que pensem por você. Exato, perfeito. O próximo ponto é um sociólogo também, que é o Merton, que em 1970 conduz algumas pesquisas falando que o principal problema da corrupção brasileira ela é motivada pela dificuldade em fazer modernização no Estado, ou seja, o Estado brasileiro ele resiste muito a mudanças modernizadoras. Aqui eu tenho um pessoal, né, mais alinhado ao liberalismo político que pode levantar a mão e dizer: é verdade, porque o Brasil tentou fazer algumas reformas políticas e trabalhistas e a população não deixou. Mas calma lá,
modernização não significa apenas modificação. Uma coisa é você parar e pensar, as leis de um país precisam ser modernizadas para o nosso tempo. Outra coisa é você abrir mão de direitos fundamentais no processo. Modernização não significa revogação de direitos. Mas, de acordo com o Merton, o brasileiro, tanto o povo quanto no campo político, resiste muito a isso. A gente tem exemplo aqui do Tropa de Elite, tanto 1 quanto 2, a saga Tropa de Elite como um todo, e o personagem que deveria ser o personagem principal, que é o André Matias, onde ele começa na história como um idealista, ele confia muito no Estado, ele confia muito no sistema, ele quer fazer parte daquela força, ele acha inclusive que só sendo um PM ele não vai conseguir fazer que chegue, ele tem no BOPE uma esperança de conseguir mudar isso, né, de conseguir mudar a sociedade, mas o próprio Estado e o próprio sistema é corrupto e não se moderniza e não apresenta todas as ferramentas necessárias que o André Matias precisa para cumprir essa missão dele. Tanto que, enfim, será que eu posso dar spoiler? Pode, é um filme de 10 anos, pelo amor de Deus. Eu tô indo com mais cautela nessa questão de spoiler aí, porque já andaram me comentando. Te xingaram? Já andaram me xingando. Por favor, ó, você tá nos escutando aí. Vamos assistir. Vamos assistir os filmes. Não, 10 anos não é spoiler, né? Vamos combinar, por favor. E o que acontece é que o Matias acaba pagando com a própria vida. Sim, exato. Confiando tanto no Estado, confiando tanto no sistema, no Tropa de Elite 2, ele acaba ficando cego para as intenções do Rocha, para as intenções da milícia. E acaba fazendo parte daquilo, mesmo não sendo propriamente dito um corrupto, né? Mas na realidade era uma pessoa muito ingênua, muito inocente, dá pra se dizer. Sim. Né? Em alguns aspectos, claro. Né? Tem uma parte que ilustra bem o que você falou, Jerônimo, que é quando ele faz a mancha criminal de uma região do Rio de Janeiro, né? O Capitão Nascimento narrando em off fala, se você pega aquela mancha criminal e aplica, acabou o pepino. E, bom, não é o que acontece. A penúltima teoria a respeito do Estado, da corrupção, diz que um Estado torna-se mais corrupto em momentos de transformação social. Por quê? Porque em momentos de transformação social você tem a população, de um lado, se organizando, pensando, formando opiniões novas, e do outro, você tem políticos que foram eleitos com velhas ideias. Então, assim, até que essas ideias novas da população se tornem leis no Congresso Nacional, você tem um espaço. E esse espaço, ele é permeado por corrupção. Por quê? Porque aqueles que querem que avance, vai corromper para avançar. Aqueles que querem que não avançam, vão pagar para não avançar. Então vira uma guerra, uma disputa, onde o dinheiro acaba se tornando a moeda de troca, infelizmente. É só a gente ver exemplos como o início dos anos 90, quando a gente teve a redemocratização, que foi aquela época, e agora mais próximo de nós aqui, o impeachment. Por isso que muitas vezes os responsáveis, as pessoas responsáveis ali pelo impeachment, elas ficam tão receosas de dar continuidade no impeachment, porque é um período muito perigoso para o país, é um período muito delicado para o país, onde os lobos e os chacais correm feito loucos para atacar, para arrancar um pedaço da carne do poder para conseguir subir, né, a cargos políticos. A gente tem a prova disso, o que é? Quantos youtubers, quantos influencers, quantas pessoas que simplesmente nunca foram envolvidas com política chegaram a cargos como vereadores, deputados estaduais, deputados federais, agora depois do impeachment da Dilma. É verdade, cara, 100%. A gente pode citar aqui um documentário, que inclusive concorreu ao Oscar, que fala sobre esse assunto, é o Democracia em Vertigem, que é um filme que, nossa, muita gente idolatra, tem como o melhor documentário já feito. E vamos e vemos, não é tudo isso. Em termos artísticos, principalmente, aquela narraçãozinha em off, num monotom, um troço enjoado pra caramba, é uma coisa que incomoda. A mim incomoda. A mim incomoda também. E certos fatos e certas colocações que são propostas no filme, tem inclusive vídeos no YouTube que fazem um trabalho muito melhor. Sim. Nós fazemos um trabalho muito melhor. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. E eu fico pensando, a gente chegando num certo patamar de inscritos e coisa, a gente poderia concorrer a cargos políticos. Opa! Não, melhor não. Melhor não. Mas o Democracia em Vertigem é um exemplo, ele fala sobre esse assunto, ele fala dessa corrida ao poder, não só pelas instituições que estão no topo da pirâmide, mas também por essa galera que fica na base, que faz vídeo no YouTube, esses influenciadores. Hoje em dia, principalmente com a internet, isso abre muito espaço para essa questão, né? A melhor definição de Democracia em Vertigem que eu encontrei foi do Ricardo Coimbra, né, aquele cartunista da Folha de São Paulo. Ele disse assim no Twitter: Democracia em Vertigem é um filme que mostra como o impeachment no Brasil foi orquestrado para deixar a mãe da Petra Costa triste. Pior que eu realmente tô, olha, parece. Vou deixar... Ai, mas a gente vai arrumar confusão falando isso aí, cara.
Eu recomendo aqui que assistam o filme A Caçada. Muito bom o filme. E fala sobre essa guerra da polarização. Só abrindo um parênteses aqui. Continuando, não nos odeie. A última interpretação sobre o fenômeno da corrupção acontece nos anos 80. A partir dos anos 80, a sociologia continua estudando de modo muito presente assim, a questão da corrupção, mas aí uma outra disciplina aparece na jogada e ela meio que sequestra o tema para si. A gente fala da economia. A partir dos anos 80, falar de corrupção é falar de indicadores econômicos. Então você perde de vista uma tentativa de conceituar a corrupção, entender seus motivos históricos, entender seus motivos sociológicos, o inconsciente coletivo, como disse o Jerônimo, e passa-se a falar de corrupção apenas em um termo. Quanto se perde em questão de dinheiro, quanto que o Brasil deixa de ganhar, quanto que o Brasil deixa de investir, quantas pessoas morrem por conta de corrupção, por causa de investimento. Ou seja, há uma desumanização do debate sobre corrupção para falar em termos monetários e financeiros. A gente aqui conversou bastante sobre essa pauta, porque a gente está falando sobre ela, tentando gravar há muito tempo. A nossa interpretação é de que isso empobrece um pouco o debate, né? Ele poderia ser um pouco mais rico, né? Dá pra gente trazer duas obras, uma delas inclusive a gente falou no nosso último vídeo, que é o Quanto Vale ou É por Quilo, e é um filme que dá pra gente aproveitar em várias outras pautas, dá pra gente aproveitar muito aqui no Cine Sofia, porque ele destrincha o que é a sociedade brasileira e fala muito a respeito desse assunto também. Mas outro documentário, um pouco comentado, é o Dançando com o Diabo. Ele tem completo no YouTube. Ele é um documentário na linha do Notícias de uma Guerra Particular, Prisioneiro da Greve de Ferro. É um documentário um pouco mais pesado, mas ele fala muito bem como funciona essa rede, essa sociedade alternativa que se criou dentro, por exemplo, das favelas, onde a gente tem o povo, a gente tem o traficante, a milícia e os pastores de igreja. Essa interdependência de uma coisa com a outra. Eu conversando com o Vitor, que é um baita sociólogo da página Pense é Grátis, né? A gente tem uma simbiose com eles, né? A gente ajuda bastante eles nos ajudam também, e eu participo da Pense, né? E a gente fez uma live com o Vitor, a gente falou um bagulho na última live que a gente fez que eu não imaginava, cara. 60% do território do Rio de Janeiro é dominado pela milícia. Praticamente tudo, né? Praticamente tudo, com certeza, as praias, tudo. E ali mostra isso, o povo é tão criticado, está ajudando o traficante, etc. Criticado pela polícia, criticado pela classe média, etc. Mas a gente vê, aquele povo que não tem dinheiro para comprar um remédio pro filho, quando liga pro traficante, em meia hora o remédio está na casa da pessoa. Só que aquele mesmo povo, aquelas mesmas pessoas, quando acabam pisando no calo do traficante, dependem do pastor para serem salvos. Só que por sua vez, se eles forem pedir ajuda pro pastor, após serem salvos, eles precisam ficar frequentando a igreja do pastor. Então eles ficam dependentes de um outro grupo. A gente percebe que o povo não tem muito para onde correr. Então assim, antes da gente apontar o dedo e criticar, o fulano está sendo corrupto, um pobre que está sendo corrupto, está se vendendo, a gente tem que parar e lembrar. Como é que vivem essas pessoas? Em que tipo de sociedade que vivem essas pessoas? Será que aquela própria sociedade não ajuda a pessoa a ser corrupta? Tem uma entrevista do Marcola, do Comando Vermelho, cara. Não, o NEM, desculpa. Acho que é o NEM, do Comando Vermelho. Ele fala como é que ele entrou pro crime. Ele era um trabalhador, servente de pedreiro, e a filha dele ficou com uma doença que era curável, mas que a mataria sem tratamento. Não conseguiu tratamento no SUS, não conseguia pagar plano de saúde, pediu empréstimo no banco para poder pagar o tratamento, foi recusado, pediu adiantamento pro patrão, o patrão não deu, e aí, cara, ele tava vendo a filha morrer em casa. Chegou o pessoal do tráfico e falou, não, tá aqui o dinheiro, vai lá. E aí tu vai dizer não? E é exatamente como, por exemplo, o caso do ônibus 174. Também, A gente percebe que o menino, no final das contas, o rapaz, ele nunca... A intenção dele nem era sequestrar o ônibus e, inclusive, o único disparo que ele deu, ele pediu pra senhora entrar pra baixo do banco e ele atirou no chão do ônibus. Então a gente repara, não era uma pessoa que tinha essa intenção. Um jovem que, novamente, foi uma situação que foi criada com aquele jovem por conta de um erro da sociedade. Pra quem não sabe, foi a chacina da Candelária. Ele foi um sobrevivente da chacina. Chacina essa que começou por uma bobagem, onde os garotos de rua estavam em atrito com a PM. A PM não deixou barato e foi lá e matou a sangue frio crianças. O próprio erro do Estado gerou, 5 anos depois, o sequestro do ônibus. Isso vai ser tema de uma live, ou de um outro episódio, ou até mesmo de um podcast. A gente vai ter um conteúdo sobre isso. Um cara correndo atrás de um ônibus, ele não é um corredor. Ele tá correndo, mas não é um corredor. Um cara, quando comete um delito, ele não pode ser classificado como criminoso, porque ser criminoso é um conjunto de atitudes, um conjunto de atos, entende? Se você faz exercício físico um dia na sua vida, você não é um atleta, você é sedentário, tá ligado? Se você,
Se você joga futebol de final de semana, você não é o Neymar. Você é uma pessoa normal que pratica esporte uma vez por semana. Você não é um atleta profissional. Mesma coisa acontece quando a pessoa comete um delito. Cometer um delito não torna a pessoa criminosa, porque, repito, ser criminoso denota um conjunto de comportamentos. E esse documentário que o Tirano me falou, que é antigo, bom pra caramba, acho que uma das melhores coisas do Padilha, né, cara? Sim. Tanto o documentário quanto o filme, né? Foi feito um filme sobre o caso e um documentário sobre o caso. Sobre isso. Só lembrando aí, não venham nos xingar e dizer que a gente tá querendo... vocês estão querendo proteger bandido. Não, a gente não tá tendo essa ideia. Inclusive essa compreensão e essa ideia diferenciada que a gente coloca, que dá para resumir em compreensão mesmo, de compreender o próximo, a gente colocaria para o dono da empresa, pro rico, para qualquer pessoa. Por exemplo, ser o dono de uma empresa não é fácil, a gente tem vidas dependendo da gente, então muitas vezes se a pessoa acaba cometendo algum erro, a gente tem que ver o porquê que talvez levou ela a cometer aquele erro. Nem todo capitalista é igual, nem todo dono de empresa é igual, nem todo rico é igual. Né? Perfeito, não. Aqui a gente faz ciência, cara, essa é a diferença, né? Acho que a gente está passando por um momento onde a ciência tem que ser mais valorizada. E filosofia e cinema, os dois são ciência. Com certeza. Tem técnica, beleza? Para finalizar, sobre esses dados econômicos, a gente separou alguma coisa para vocês pensarem, que são essas. Quanto que foi o PIB do Brasil em 2019? Então, pensa aí um minutinho. Alguém sabe? Bom, em 2019, o Brasil, mesmo passando por todas as coisas, mesmo passando pela tempestade que a gente passou no ano passado, o PIB foi de 7,3 trilhões. É dinheiro, né, muito irmão? dinheiro, com certeza. Já a arrecadação de impostos do Brasil, sabe quanto é que foi? Pensa aí também. A arrecadação de impostos do Brasil em 2019 foi de 1,53 trilhões de reais. E quanto que o Brasil gasta, ou perde, desculpa, com corrupção? Porque todo mundo fala que a corrupção é o principal problema, né, do Brasil. E se você lembrar que desde os anos 80 falar em corrupção é falar em valores econômicos, e todo mundo fala que o principal problema do Brasil é a corrupção, quer dizer que a gente gasta muito dinheiro com corrupção. Alguém sabe quanto? Eu não sei quanto. Ah, não sabe quanto? Quanto é? 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais é uma paulada, cara, é muito dinheiro. É mais do que o orçamento gasto com saúde e educação, se não me engano. É mais do que eu ganho. É mais do que você ganha. É mais do que eu ganho, com certeza. Pouco, não muito. Só que assim, cara, se você tem um orçamento de 1,5 trilhão e perde 200 bi, faz as contas. Você ganha 1.500, perde 200, sobra 1.300. Você não vai estar falido. Você vai conseguir pagar as suas contas. Você vai ficar puto, né? Porra, perdi 200 conto. Eu queria sair pra comer uma pizza. Eu queria, sei lá, tipo, ir no cinema mais vezes dessa semana. Eu não vou conseguir pagar a TV a cabo, sabe? Tipo, algum luxo você vai deixar de mão, mas você não tá falido. Se você tem 1,5 tri de arrecadação, se você tem, né, mais de 7 tri de PIB e a gente perde 200 bi, é uma paulada. É muito dinheiro mesmo. É bem mais dinheiro do que a maior parte dos países civilizados do mundo. É verdade, mas percentualmente não é essa pedrada tão grande. Talvez a gente tenha que começar a voltar lá para os anos 30, 50, 70 e entender o fenômeno da corrupção a partir de outros pontos de vista, que não apenas o econômico. Eu acho que se você pegar em termos econômicos, a gente gasta 51%, às vezes 49%, às vezes 51%, né? Mas lá, metade do PIB brasileiro é gasto pagando dívida externa, são valores que ninguém sabe do que se trata, ninguém sabe direito para onde vai, é rolagem de juros de dívida, sabe? A gente tem um tipo de dívida estranha no Brasil também, que é um fenômeno só que o Brasil paga. Então, se for só do ponto de vista econômico, a gente pode botar na balança também o pagamento da dívida. A gente pode fazer uma auditoria, a gente pode rever os termos contratuais, reentender o tipo de dívida pública que a gente tem. Percentualmente falando, a gente paga mais lá do que cá. Talvez a gente tenha que voltar para esse campo anterior e ver, pô, cara, né? Não dá pra explicar tudo com dinheiro também, né? Com certeza. O campo moral, por exemplo. A gente lembra. E se a gente pegar o campo moral, a gente vai estar conseguindo trabalhar, inclusive, para evitar as pequenas corrupções. Lembrar daquele ditado: seja a pessoa que o seu cachorro pensa que você é. Porra, cara! Eu sou Superman, velho. Quanta coisa a gente vai deixar de fazer de errado, né? Eu não lembrava desse ditado. Não, mas ele é muito bom, cara. Perfeito. Seja o cachorro. Não, seja cachorro não. Seja a pessoa que o seu cachorro pensa que você é. Isso. É perfeito. Pra entender, pra a pessoa conseguir se nortear na questão de evitar as corrupções. Tá certo. Beleza, senhores? E senhoras? E senhoras? E sim... Ah, não quero, esquece.
Espero que tenham gostado do nosso episódio. A gente está fazendo vídeos mais longos, apenas um por mês, mas com uma pesquisa bem aprofundada. Ciência é importante. Filosofia é ciência, cinema é ciência, e é o que a gente está te proporcionando nos canais mais qualificados da internet. Com certeza. A gente vai upar esse vídeo não somente no YouTube, a gente vai upar ele no Facebook, no IGTV do Instagram, se a gente conseguir trabalhar certinho com essa ferramenta. CostV, que é uma nova ferramenta que a gente descobriu aí, bacana. Sim. Então a gente vai upar ele em várias plataformas. A gente tem agora o canal no Spotify, pode acompanhar todos os podcasts, a gente tem 40 podcasts, pode acompanhar todos eles lá. Mais ou menos 40 horas de material. Isso, mas na média de 40 horas de material. Dá pra acompanhar lá no Spotify também. Lembrar que o podcast vai estar no YouTube também, com o link para o download, caso vocês quiserem fazer o download. Então, há diversas ferramentas aí para acompanhar o Cine Sofia. Acompanhe a gente lá, facebook.com/cineesofia, instagram.com/cineesofia, nosso canal, assina. Se você gostou, apenas se você gostou, se inscreve, curte, compartilha, marca seus brothers. Se você curte, se você acha bacana, se encaixa com a gente, por que não? É isso então? É isso aí, meu. Valeu. Fique com Deus pra sempre. Não morro.